O assunto aqui vai ser capacitância. E para ver isso, vamos ver primeiro o que são superfícies correspondentes. E depois a definição da capacitância e como um capacitor real em vácuo ele é idealizado para o seu estudo. Depois a gente vai determinar a capacitância do capacitor de placas paralelas, cujas faces internas são como planos infinitos de cargas. Vamos ver como é a configuração do campo elétrico para esses planos infinitos, que a gente vai poder aplicar para o capacitor de placas paralelas. E usando isso, a gente vai determinar então a sua capacitância. Vamos lá. Uma propriedade de linhas de campo elétrico é que, em condições de equilíbrio eletrostático, uma linha não cruza duas vezes uma mesma equipotencial. Ou, em outras palavras, uma linha de campo não pode iniciar e terminar no mesmo corpo quando todas as cargas estão paradas. Suponha então um condutor em equilíbrio eletrostático, num potencial φ1 e linhas de campo elétrico saindo de sua superfície. Então, nenhuma linha pode fazer uma coisa como isso aqui, iniciar e terminar no mesmo corpo, pois a gente sabe que a superfície do corpo é uma equipotencial. E isso não existe numa situação de equilíbrio. Se porventura existirem cargas negativas no corpo, as linhas vêm de algum outro corpo e se encerram aqui. Essas linhas aqui que estão na parte da direita da figura, elas só podem terminar em algum outro ou mesmo outros corpos. Vamos supor apenas um outro corpo. Então as linhas vão terminar nela e esse corpo tem um potencial φ2. E a gente acaba tendo uma configuração desse jeito. Esse monte de linhas, esse chumaço de linhas, eles formam um volume e isso a gente chama de tubo de linhas. Apenas para lembrar, vamos deixar escrito aqui o que nós vimos. Primeiro, se o corpo tiver cargas mais e menos, as linhas não podem iniciar e terminar nele mesmo. E depois, em uma situação de equilíbrio eletrostático, as linhas devem iniciar e terminar em corpos diferentes. Então, nessa configuração do campo elétrico, vamos pegar uma superfície fechada que entre os corpos acompanha o tubo de linhas, e as tampas vão ficar no interior dos condutores. Aplicando a lei de Gauss, o fluxo vai ser a soma da parte da superfície que está dentro do corpo 1, mais o fluxo na superfície que está no espaço entre os corpos e mais o fluxo na tampa que está dentro do corpo 2. Na tampa dentro do corpo 1, o campo elétrico é zero em todos os pontos, e portanto o vetor E escalar n vai dar zero, e isso para todos os elementos de área dessa tampa. Então essa integral vai dar zero. Entre os corpos, no vácuo, como a normal de cada elemento de área aponta para fora da superfície, então em cada elemento de área a normal e o campo são perpendiculares entre si. O produto escalar vai dar zero para todos os elementos de área e essa integral vai dar também zero. E no corpo 2 a mesma coisa que no corpo 1. O produto escalar do campo com a normal vai ser zero e a integral também. Como todas as integrais vão dar zero, o fluxo em toda a superfície fechada vai ser zero. A carga interna são as cargas Q1 e Q2, que são as cargas que estão distribuídas na parte da superfície de cada corpo interceptada pela superfície fechada. Substituindo tudo na equação de Gauss, a gente obtém Q1 igual a menos Q2, ou seja, as cargas têm a mesma magnitude e são de sinais opostos. Essa superfície que contém essas cargas são chamadas de superfícies correspondentes. Em suma, a gente tem então que superfícies correspondentes são superfícies em corpos com potenciais diferentes, definidos por um tubo de linhas de campo. Elas têm cargas com mesma magnitude e sinais opostos. Se for mais Q e menos Q, a gente diz que tem uma carga Q. E a área onde essas cargas estão distribuídas, ou seja, a área das superfícies correspondentes, elas não são necessariamente iguais nos dois corpos. Considere a seguinte montagem. São dois corpos condutores ligados a uma fonte DC através de um resistor e uma chave. Fechando a chave, as cargas começam a aparecer na superfície dos condutores que faceiam uma a outra, e também um campo elétrico na região. Esse processo vai aumentando, mais cargas vão aparecendo e o campo vai se tornando mais intenso, até atingir um ponto de saturação. A partir daí eu vou ter então um arranjo de condutores eletricamente carregados com uma carga Q, que corresponde a mais Q e menos Q nas superfícies correspondentes dos dois corpos.
A gente pode determinar essa carga Q usando um processo de descarga dessas cargas acumuladas. Como a corrente I é igual a dq dt, a carga Q é igual à integral de I dt em um intervalo de tempo de 0 a t. Portanto, é a área sobre a curva da corrente num gráfico I versus t. E para poder fazer isso, eu uso um circuito como esse. Fechando a chave, as cargas vão descarregar através de um amperímetro e um resistor, sendo que a resistência do resistor é muito maior do que a do amperímetro. Então, fechando a chave no instante, que adoto como t igual a zero, vai começar a fluir uma corrente I pelo circuito. Medindo a cada instante essa corrente I, eu vou conseguir montar um gráfico de I versus t, que fica desse jeito aqui. Essa área aqui debaixo da curva é a minha carga Q que eu tinha nos corpos. Fazendo assim a medição em várias tensões, eu vou ter uma tabela como essa aqui. O que a gente vê é que se eu dobro a tensão, eu também dobro a carga. Se eu triplico, a carga triplica também. Ou seja, a relação entre a carga e a diferença de potencial se mantém constante para um dado arranjo de condutores. Essa razão entre a carga e a diferença de potencial a gente chama de capacitância C, que é então a carga nas superfícies correspondentes dividido pela tensão ou a diferença de potencial entre os dois corpos. A unidade da capacitância no sistema internacional é farad, em letras minúsculas quando se escreve por extenso, ou um símbolo F, um F maiúsculo. Isso é conforme as normas internacionais, que no Brasil é regido pelo Inmetro. A representação gráfica de um capacitor como um elemento de circuito, colocada aqui para o caso geral, onde a gente tem uma corrente que varia no tempo, é esta aqui, onde a corrente aparece entrando na placa superior e o potencial nela vai ser maior do que na placa de baixo. E a gente tem então uma tensão positiva, que é Vc igual a 1 sobre C integral de I dt, sendo essa integral a carga positiva que está sendo acumulada na placa entre os instantes 0 e t. A capacitância é encontrada em todos os objetos eletrificados. Basta a gente ter uma linha de campo indo de um corpo para o outro, que vamos ter uma capacitância associada a esses dois corpos. Por exemplo, numa instalação elétrica que está na rua, a gente tem a capacitância entre os fios e também entre o fio e o terra. E dentro da casa, entre todos os fios, como nessa tomada aqui. A gente vai ter a capacitância entre pares de fios e também de fio em relação a um outro condutor na casa. Mesmo em um resistor. Esse modelo aqui em particular é um filme de carbono helicoidal, na forma de uma espira. Então ele tem uma capacitância entre as espiras sucessivas. E, portanto, a gente tem uma capacitância entre seus terminais. Essas capacitâncias, chamadas de capacitâncias parasitas, elas afetam o circuito. Isso porque um resistor ele não pode mais ser representado dessa forma, como um resistor ideal. Isso aqui funciona bem para casos DC e sinais de frequência até uns 2 kHz, que é mais ou menos a frequência usada pelo fabricante do resistor para atribuir um valor a eles. Quando se trabalha com sinais acima de centenas de kHz, vamos colocar acima de 1 MHz, esse resistor aí ele é melhor representado por um arranjo de resistências, capacitâncias e indutâncias. Ou seja, um resistor real pode ser tomado como uma resistência ideal apenas para casos em que a frequência é muito baixa ou em casos DC. A gente vai agora fazer uma primeira análise usando um arranjo simples de eletrodos, que é chamado de capacitor de placas paralelas. Um capacitor de placas paralelas, um real mesmo, ele tem um arranjo de eletrodos como esse aqui. São duas placas ou discos metálicos bem próximos um do outro e suas bordas são arredondadas. O campo elétrico na região plana e longe das bordas ele é bem uniforme, com as suas linhas de campo perpendiculares à superfície dos eletrodos. Nas bordas, as linhas são curvadas, são chamadas de franjas. A área da superfície correspondente é difícil de ser determinada com precisão, que aqui no caso é mais ou menos a área da parte plana dos eletrodos. Mas em nossos estudos a gente usa um capacitor de placas paralelas idealizado. Ele vai ter um campo elétrico uniforme em toda a região entre as placas, que tem uma área A, ele não tem franjas e a área da superfície correspondente corresponde à área A das placas. Além disso, as cargas vão estar distribuídas de modo uniforme
E sendo uniforme, a sua densidade de cargas é simplesmente carga dividido pela área da placa. Esse capacitor ideal, ele corresponde bem a um capacitor real, desde que a gente use nesse capacitor real uma região plana bem grande, que o seu diâmetro seja muito maior que a distância de separação entre as placas. Vamos determinar o campo elétrico de dois planos infinitos de cargas. Como são superfícies correspondentes, eu vou ter uma mesma densidade de carga nas duas, mas de sinais opostos. O desenho dos planos seria algo como isso aqui. Esse quadriculado em branco aí é apenas para uma referência visual, para a gente poder ver melhor os planos. E a gente vai determinar o campo elétrico nas três regiões. Vamos usar aqui o sistema de coordenadas retangulares com o eixo x perpendicular aos planos. Vamos aplicar a lei de Gauss, suponha que os campos sejam EL do lado esquerdo, E entre os planos e ER do lado direito. A gente pega um cilindro com a tampa circular de área A, o cilindro esse passando pelos dois planos. Aplicando a lei, eu obtenho que EL é igual a ER. Agora eu pego um cilindro que envolve apenas o plano de cargas mais. Vai dar EL mais E igual a sigma sobre ε0. E finalmente um outro pegando apenas o plano com cargas negativas. Vai dar ER mais E igual a sigma sobre ε0. Dá para ver que por essas três equações o resultado vai ser indeterminado. Vamos então usar a superposição de campos. Então a gente tem que o campo elétrico em qualquer ponto devido a cargas do plano infinito com cargas mais, somado com o campo do plano com cargas menos, é igual ao campo devido aos dois planos juntos. Vamos fazer isso então. No plano com cargas positivas, estando o eixo x apontando aqui para a direita, eu vou ter em P e P2, os dois apontando para a direita, e em P1 para a esquerda. Todos com intensidade σ0 sobre 2ε0. Eu somo isso com o campo do plano de cargas negativas, em P1 e P apontando para a direita e em P2 para a esquerda. De novo, todos com intensidade σ0 sobre 2ε0. Fazendo a superposição dos campos, a gente vai ter, em P vai resultar em sigma sobre ε0 ao longo do eixo x, e em P1 vai dar zero e em P2 também zero. Portanto, vamos ter um campo elétrico apenas entre os planos. Fora deles, o campo é nulo. Essa configuração de campos é o mesmo que a gente tem no capacitor de placas paralelas real. Veja, aqui eu tenho um capacitor de placas feito com eletrodos idênticos. Nessa região, longe das bordas, eu tenho isso aqui. Dois planos de cargas com igual densidade dos dois lados. Eu tenho ainda um campo nulo no interior dos condutores e um campo finito entre os eletrodos. E isso ocorre também com o capacitor idealizado. Só que aqui o campo é uniforme por todo o espaço entre as placas. E a intensidade do campo elétrico nesse local vai ser o que nós determinamos, que é sigma sobre ε0. Portanto, nesse arranjo de placas paralelas, a gente tem apenas um campo com intensidade sigma sobre ε0 entre as duas placas. Vamos fazer agora uma observação quanto à lei de Gauss. A gente viu que no início da resolução, se a gente usar diretamente a lei de Gauss, a gente não chega a nada. Mas se a gente supor que é previamente conhecido que o campo existente é apenas entre as placas e a sua orientação é perpendicular às placas, a gente consegue determinar a intensidade usando essa lei. Veja, aqui eu tenho os dois planos e parto supondo saber que o campo é diferente de zero entre as placas e fora é nulo. Eu tenho a equação da lei, pego um cilindro com a tampa de área A, o fluxo vai ser EA, e a carga interna é isso aqui. Portanto, sigma 0 vezes A. Substituo tudo e obtenho a intensidade sigma sobre ε0. Veja que essa intensidade não é devido às cargas que estão dentro da superfície. Ela é devido a todas as cargas, as que estão no plano infinito com cargas mais e as cargas menos que estão no outro plano infinito. Portanto, na equação de Gauss, o campo E que aparece no integrando não é devido apenas às cargas Q interno que aparece no segundo membro da equação. Esse campo E é devido a todas as cargas do sistema, que aqui no caso são os dois planos. Então, para usar a equação de Gauss escrita na forma integral, a gente precisa conhecer a priori a orientação do campo presente, além de outra informação, como uma região onde a intensidade seja constante
como aquela que nós utilizamos, que nos planos paralelos ao planos de carga a intensidade é constante, ou ainda informação sobre a região onde o campo elétrico é nulo, como nesse caso aí que acabamos de ver. Veja que esse caso de dois planos paralelos é totalmente assimétrico. Ele não é simétrico a nenhum plano paralelo aos planos de cargas, que é o que nos interessa. Portanto, a lei de Gauss pode resolver casos sem simetria. Basta usar o princípio da superposição de campos, como fizemos nas páginas anteriores. Vamos determinar a capacitância do capacitor de placas paralelas, e para fazer isso vamos usar um capacitor ideal com placas de área A e uma separação D entre as placas, e tudo em vácuo. A capacitância é dada pela fórmula Q sobre V, sendo V a diferença de potencial entre as placas. E sabendo que a placa com carga mais tem um potencial maior que a outra, para ter uma diferença de potencial positiva, vamos usar V igual a φ1 menos φ2. Agora, para determinar V, a gente tem a equação da diferença de potencial, e para ela a gente precisa do campo elétrico. Portanto, vamos determinar o campo elétrico e com ele a diferença de potencial que vai nos possibilitar determinar a capacitância. Agora, como se trata de uma situação em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior das placas metálicas é zero. A gente viu o campo elétrico do plano e depois de dois planos, e com isso a gente sabe que o campo entre duas placas é diferente de zero e perpendicular à placa, além do fato do campo ser nulo no interior dos condutores. A gente pode usar então a lei de Gauss. Vamos usar um cilindro com uma tampa com uma área AC, estando uma entre as placas e outra no interior do material. O fluxo na superfície fechada vai ser a soma do fluxo do campo elétrico na lateral e nas duas tampas. Na lateral, o E escalar N vai dar zero, pois entre as placas eles são perpendiculares e no condutor o campo é zero. E, portanto, essa integral é zero. Na tampa que está no interior do condutor vai dar zero, pois o campo é nulo nessa região. E na tampa que está entre as placas, o campo e a normal são paralelos e vai dar simplesmente E. Então, o fluxo em toda a superfície vai ser E vezes AC. A carga interna é a carga que está aqui, que é a densidade vezes a área interceptada, que é AC. Substituindo na equação de Gauss, a gente obtém o resultado sigma sobre ε0. Vamos ver a diferença de potencial. Fazendo um percurso no vácuo entre as placas, saindo da placa com potencial φ1 em direção à outra e em um trajeto paralelo ao campo elétrico, a gente vai ter isso aqui. A nossa diferença de potencial é φ1 menos φ2, então vai dar ED. Como o campo é σ0 sobre ε0, a gente vai ter isso para a diferença de potencial. A carga na placa é a densidade multiplicado pela área da placa. Então V fica escrito assim. Logo, a capacitância é dado por isso, ε0 vezes a área dividido pela distância entre as placas. Portanto, no vácuo, a capacitância depende apenas de parâmetros geométricos, no caso, a área das placas e a distância de separação entre elas. Então, se pegarmos dois capacitores com distâncias diferentes, mas tendo eletrodos com a mesma área e aplicado uma mesma diferença de potencial, eu vou ter algo como isso aqui. Tem a mesma tensão e as capacitâncias C1 e C2. Quando as placas estão próximas, a configuração das linhas do capacitor ideal são bem parecidas com o capacitor real. Mas se ficarem muito afastadas, elas diferem bastante. As linhas reais ficam mais curvas e, no caso do corpo real, muda também a área das superfícies correspondentes, embora isso não esteja sendo considerado aqui. Na aproximação que usamos aqui, as linhas continuam retas e as superfícies correspondentes continuam sendo a área das placas. Dessa forma, segundo a fórmula que obtivemos, vamos ter que a capacitância diminui à medida que a gente afasta os eletrodos, que aqui no caso fica sendo C1 maior que C2. Estando submetidas à mesma diferença de potencial, eu vou ter uma carga maior no primeiro capacitor e um campo mais intenso. Esta fórmula da capacitância, embora sendo de placas paralelas, ela descreve qualitativamente um caso geral, que é se os corpos estiverem muito afastados, a sua capacitância é muito pequena. E nesse caso, a gente diz que o acoplamento eletrostático entre os corpos é muito pequeno. Agora uma observação. Considere a questão. Segundo a fórmula da capacitância do capacitor de placas paralelas,
Se a distância entre as placas aumentar muito, ou seja, o D for para infinito, então a capacitância vai a zero. Isso quer dizer que a capacitância em corpos isolados é zero? Veja que dois corpos distantes são dois corpos isolados. A resposta é não. A capacitância de um corpo isolado ele não é zero. Como a gente viu, essa fórmula do capacitor ideal ela vai funcionar bem se as placas estiverem muito próximas uma da outra, pois nesse caso, a configuração das linhas de campo são muito próximas do capacitor real. Agora, se os corpos estiverem muito distantes, essa configuração de linhas retas foge muito daquilo que acontece na realidade. Portanto, a fórmula vai perdendo validade à medida que a distância entre os corpos aumenta. Quanto à capacitância do corpo isolado, a gente pode pegar o caso da esfera que nós vimos no vídeo anterior. A gente viu que a tensão na esfera metálica de raio R é dada por kq sobre R, que a gente pode escrever assim. Portanto, a sua capacitância, a carga dividida pela diferença de potencial, vai ser isso, que é a capacitância da esfera isolada. Só para ter uma ideia da ordem de grandeza dessa capacitância, vamos calcular para o caso de uma esfera de raio 10 centímetros. Vai dar uma capacitância de aproximadamente 10 picofarad, que é pequena, mas não zero, e capacitores com esses valores são vendidos no mercado. Vamos calcular a capacitância de um arranjo de placas paralelas como mostra essa figura. Vamos supor que os discos tenham um raio de 10 centímetros e um gap de 1 milímetro. E vamos ver também qual a carga que a gente tem quando aplicamos uma tensão de 100 volts. Para ver isso, a gente usa a fórmula do capacitor ideal. Num disco de raio 10 centímetros, a gente tem isso, substituindo os valores, dá em torno de 278 picofarad. Carregando a 100 volts, a carga vai ser aproximadamente 30 nanocoulomb. Agora um resumo. Primeiro nós vimos o que são superfícies correspondentes, que são superfícies com cargas em dois corpos associados a um tubo de linhas de campo. E essas superfícies carregam uma mesma quantidade de cargas, mas cargas de sinais opostos. Depois a gente viu a definição de capacitância, que é a carga nas superfícies correspondentes dividida pela diferença de potencial entre os corpos. A gente viu também como é a configuração do campo elétrico em dois planos paralelos infinitos com cargas e sinais opostos. E concluímos que só existe campo entre os planos, e esse campo é perpendicular ao plano de cargas, e a sua intensidade é dado por sigma sobre ε0, sendo esse sigma a densidade superficial de cargas. E finalmente a gente calculou a capacitância do capacitor de placas paralelas ideal, que deu ε0 multiplicado pela área das placas, dividida pela distância entre as placas. É isso aí.